Então, carga, campo elétrico, a gente já falou que isso é um único ente, vou falar sobre isso. O nosso caso sempre é a situação onde a carga está parada, né? Então a carga não se movimenta. Tecnicamente isso é chamado de eletrostática. Ok? Comunicados e tarefas, sempre no início da aula eu vou repassar essas coisas. Nova sala de aula aí tem o endereço, caso você precise consultar, vai estar nas aulas gravadas. A primeira pergunta é: você já tem os livros, né? A gente quer o Física 3, né? Que é a física, desculpe, é a Física de Paul Hewitt, aí tá invertido. É Física 3 de Young and Friedman, é o segundo livro. O primeiro livro é a Física Conceitual de Hewitt. Ok? Então vocês devem Professor, esse livro. envia o de Young Friedman, que eu tenho o de Hitz, mas não tenho dele. Tá. O Young Friedman não é muito adequado para a gente, tá? Eu vou lhe dizer, ele tem uma matemática muito avançada para a gente. Ele vai utilizar o cálculo vetorial, ele vai utilizar derivadas integrais, limites, e vai usar muitos vetores pesadamente. Eu uso ele como um segundo livro, né? Então, uma vez ou outra, você vai querer dar uma lida em certas sessões. Essas sessões que você vai ler, elas vão ser muito ao nível do que a gente está fazendo, tá? Eu espero. Muito bem. Sempre recomendo a leitura dos prefácios. Eu sei que você deve ter lido o prefácio do Paul Hewitt no último semestre, porque eu cobrei isso, mas é sempre bom no início do semestre dar uma revisada, porque ele traz ideias de como estudar. O prefácio do Young and Friedman é muito, muito bom. Então você deve estar lendo isso. Tá bom? Estou lembrando aí a leitura do capítulo, tá? Do que eu mandei a mensagem. Quando botar PH, quer dizer Paul Hewitt, do livro Paul Hewitt, aquele capítulo lá que vai falar sobre eletrostática, campos elétricos. Leitura antecipada é melhor. Se você lê antes das minhas aulas, sempre é melhor. Então, eu fiquei de passar uma tabela para vocês com os capítulos. Então, eu vou colocar isso online essa semana e você vai ter lá os capítulos e os exercícios recomendados. Geralmente, a gente leu um capítulo, aí os exercícios desse capítulo já estão no páreo para a gente estar exercitando. Ok? Então, exercícios a combinar, eu vou durante o curso falando, né, outros exercícios, dando ênfase a esse ou aquele outro. Mas, acima de tudo, resolvi um exercício em sala de aula, aí eu espero que você refaça ele sozinho e que você aprenda aquele conteúdo vinculado a esse exercício. Então, são exercícios que eu posso estar cobrando em uma avaliação, por exemplo. Muito bem. Lembrando, tá, as propriedades mais simples da carga, você tem aí duas cargas positivas, à esquerda nós temos o James Maxwell, que é um físico da física moderna, embora seja você pode pensar assim, perto de 1890, né, quando ele está fazendo a teoria dele, e à direita você tem o Benjamin Franklin, que foi um dos signatários, né, da Constituição Americana de 1760. Então, o da direita é o mais antigo. Então, ele vai trazer a visão mais antiga das cargas. Então, ele olha para essas cargas e fala: olha, tem duas cargas, tem repulsão, tem outras cargas, duas negativas, repulsão, positivo e negativo, atração. A gente vai ver um pouquinho da história de como apareceu esse negócio de positivo e negativo. Bem, uma coisa é verdade. Quando a gente fala em repulsão e atração, a gente está falando de um puxão ou um empurrão de origem elétrica. Tá? Esse puxão ou empurrão se deve às propriedades da carga elétrica. E isso tem aquele mesmo sabor, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, que a gravitação tem, que parece ser uma ação à distância, né? Sem precisar do contato para ter a repulsão. Então, esses vetorizinhos que eu coloquei na tela aí representam, no fundo, a força. Força sempre remete a Newton, né? Então, aí Newton fala aí, olha aí o meu puxão, empurrão, tá? Lembre, sempre, F, que é a força, é um vetor, e é igual a massa vezes a aceleração, que é outro vetor. E a gente falou muito sobre isso no tópico de Física 1, que se você tem aceleração, dá para calcular a variação da velocidade.
Se você tem a variação da velocidade, dá para você calcular a variação da posição. Tá? E ele observa também aí que as forças estão ocorrendo duas a duas, né? Quando você tem uma carga positiva na esquerda, você tem uma força nela, aparece uma carga positiva à direita com uma força nela. Na segunda linha, você tem duas negativas, cada uma tem uma força. Essa é justamente a ação e reação. No caso do positivo e negativo, você tem a atração. Novamente você tem aí um par de forças, né? Cada uma das cargas sente a força simultaneamente. É isso que a gente quer dizer por ação e reação. Muito bem. Como foi que Benjamin Franklin chegou a essa ideia das cargas, tá? Ele observou, morava nos Estados Unidos, próximo a Washington, lá na Filadélfia, era um fazendeiro, né, bem sucedido, e ele observou que se ele pegasse um bastão de borracha e ele passasse um pano nesse bastão de borracha, esse bastão de borracha adquiria propriedades interessantes. E se ele passasse também um pano, né, em um bastão de vidro, né, esse bastão também adquiria propriedades interessantes. Então ele começou a experimentar com isso e logo teve uma ideia de criar uma balança de torção. Então, o que está à direita aí chama balança de torção. É simples demais. Você pega do teto, pendura um fio, né? Desse fio você divide em dois e você amarra um bastão pendurado, equilibrado. Tá? Se você tiver um negócio desse pendurado no meio da sala e alguém abrir a porta, fizer qualquer movimento assim de ar, isso aí já mexe, já roda. Então é um aparelho muito sensível, essa balança de torção. E aí ele pendurou um bastão de borracha. Ele atritou o vidro, atritou o bastão de borracha e aproximou os dois. E descobriu que o bastão de borracha girava de tal forma a se aproximar do bastão de vidro. E já quando ele fazia isso com dois bastões de borracha atritados, né, ele percebia que havia uma rotação do que estava pendurado, se afastando, né, do bastão que ele estava aproximando. Então, ele rapidamente percebeu que tinha uma situação de atração e repulsão. Ele estudou vários outros casos, né, e aí você poderia imaginar que ele chegasse a uma ideia de que, olha, tem alguma característica do vidro, tá, que eu vou chamar de positivo, e uma característica da borracha, que eu vou chamar de negativo. Então, nessa ideia, o vidro atrai a borracha, então você teria a atração. Tá? Como ele tentou vários materiais diferentes, ele descobriu que isso não se devia ao vidro especificamente, nem à borracha especificamente. Isso eram características que você poderia induzir em vários materiais diferentes, através do atrito. Então, aí que está o grande saque dele. Ele falou assim, olha, é alguma coisa em comum, né, que está no bastão de borracha ou no bastão de âmbar, é outro material que você pode atritar também, vai ter carga induzida, e vários outros. Então, ele começou a chamar essa coisa de carga elétrica. Ok? E atribuiu o sinal de positivo aleatoriamente para a carga que acumulava no vidro e aleatoriamente escolheu o negativo para a borracha. Ou seja, nessa época, ninguém tinha nenhuma ideia de que o átomo existia de fato, ninguém tinha nenhuma ideia que um átomo era feito de partes e que as partes eram elétricas. Ou seja, não se conhecia nada disso. Foi uma escolha totalmente arbitrária. Qual foi o impacto disso? Que mais tarde a gente vai descobrir que existe o elétron, né? Então o elétron passou a ser negativo e o núcleo tem os prótons e os prótons são positivos. Então isso foi devido a essa escolha aí que foi totalmente arbitrária. Muito bem, então ele percebeu que eram cargas, a gente vai chamar essas cargas de, por exemplo, Q1 e Q2. A carga tem o símbolo Q, a unidade da carga. Então, sempre que eu colocar
uma grandeza entre colchetes quadrados, tá? Então eu vou estar falando sobre a unidade dessa grandeza. Então eu coloquei aí, a unidade da carga é igual a Coulomb. Ok? Exemplo, Q1 pode ser 1 microcoulomb. Esse Uzinho aí é um U grego, chama mi, e quer dizer 10 a menos 6. Você pode querer anotar algum lugar nos livros de vocês, no Hewitt, assim como no Young and Friedman e muitos outros, até na internet, existem tabelas desses prefixos. Quais são os prefixos que vão aparecer muito dentro da eletrostática? Vai ser justamente o micro e o nano. Então a gente vai ter muito microcoulomb e nanocoulomb. Por que isso? Por razões históricas, acabou que o coulomb virou uma unidade muito grande. Então, grandes quantidades de carga já são microcoulombs, né? Porque a unidade é imensa. A gente vai ver um pouco sobre isso, a gente vai explorar isso, provavelmente na próxima aula, amanhã. Muito bem, então a carga elementar, nós sabemos hoje, é o próton, que é positivo, e o elétron, que é negativo. Uma coisa interessante é que o próton e o elétron são os constituintes básicos dos átomos que fazem as moléculas, que fazem todos os materiais, desde cadeira, mesa, até pessoas como a gente. Nós somos feitos de átomos que têm prótons e elétrons. Bem, isso quer dizer o seguinte, como nós só somos feitos de prótons e elétrons, não tem nêutrons também, tá? Isso quer dizer que toda a nossa massa vem da massa dos nossos átomos. Então, as massas dos átomos vêm das massas dos prótons e dos elétrons. Então, os prótons e elétrons têm duas propriedades interessantes, pelo menos, existem outras. Quais são as propriedades do próton e do elétron? Primeiro, é a massa, eles têm massa, e eles têm carga também. Isso quer dizer que existe uma propriedade do próton, que é medida em quilos, e existe uma propriedade do próton que é medida em coulombs. A outra propriedade que os prótons e os elétrons têm não diz respeito a gente agora, chama spin. Spin é uma propriedade que é mais vista dentro da mecânica quântica. Além dessas três propriedades, não existem mais nenhuma outra propriedade vinculadas ao próton e elétron, a não ser seus campos elétricos. Ok? Borracha e vidro são exemplos de materiais isolantes, não condutores ou dielétricos. São todos nomes para a mesma coisa. Tá? O que é que são os materiais que são isolantes? É o seguinte, eles podem adquirir uma carga, mas essa carga fica presa no mesmo lugar, fica presa naquela imediação. Por exemplo, nesse bastão de borracha, uma das pontas é negativa. Ficou negativa porque você atritou aquela ponta com uma flanela, por exemplo. Você pode seguramente segurar o outro lado desse bastão, que você não vai mexer com as cargas. As cargas estão presas na ponta da esquerda e nunca vão andar para o meio ou para a direita. O bastão de vidro também tem cargas, por exemplo, na ponta dele. Cargas induzidas através do atrito. Mas a outra ponta não tem. Não vai acontecer das positivas correrem para o outro lado. Por que que isso acontece? A gente vai ver daqui a pouco. O negativo da borracha representa o excesso de elétrons. Então, como a gente tem uma visão atômica hoje, que a matéria é feita de átomos, a gente sabe que quando você passa a flanela na borracha, acontece o seguinte, elétrons são depositados, né, em excesso naquela região. Então os átomos são feitos, né, matéria neutra é feita de igual números de positivos e negativos. Se você deposita excessos de elétrons, aquele objeto adquire propriedades elétricas, né, então propriedades como um todo.
O positivo do vidro é a escassez de elétrons. Então, você passa um pano no vidro, quando você faz isso, você tende a remover vários elétrons. Quando isso ocorre, o que fica lá é um positivo, uma carga residual positiva. Você começou com igual números de positivos e negativos, porque a matéria, né, ela é neutra por natureza, e você esfrega ela para induzir uma carga, por exemplo, nesse caso, positiva. Bem, então a nossa visão atômica moderna é essa. Nós temos aí, por exemplo, o átomo de hidrogênio. É do primeiro elemento da tabela periódica. No centro aparece o próton. O centro também é dito núcleo, né? Em torno gira um elétron. Esse elétron, que é negativo, tá? Nós representamos hoje em dia como uma nuvem. Então notem aí que eu botei uma nuvenzinha, né, formando um anel em torno do núcleo. Isso é o que a gente chama de eletrosfera, né? O elétron se movimenta muito rápido. Além disso, existem outras limitações, né, outras características desse mundo muito pequeno, onde esse elétron não tem uma posição muito definida. Então a gente diz ele está nesta região, tá? Na região da nuvem eletrônica. Muito bem. Então você vê aí os números, tá? Então vamos começar com o primeiro número, a massa do elétron. A massa do elétron, e aí está com a unidade errada, ó, eu aproveitei, o número está errado, vou ter que corrigir, viu? Então a massa do elétron é igual a 9,1. Acho que dá para fazer aqui agora, ó. Será? É quilo. Isso aqui é interessante porque vocês veem de onde é que vem essas equações. Ok. Então você tem 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. Me diga aí, isso é uma massa grande ou pequena? Quem responde? Essa é uma massa grande ou pequena? Mas quanto pequena? Relativamente pequena. Rapaz, ela é muito Muito 10 pequena. a menos 31 é Menos os 31. menores números que você jamais viu na sua É vida. quase desprezível. Se for fazer na mão grande. Isso é interessante, ó, porque quando você coloca o atrito, tá, no bastão, que você deposita mais elétrons, você tem um pequeno acréscimo de massa. Mas a massa é tão pequena, ela não faz diferença, você não percebe ela. A gente só tem capacidade de medir massa no dia a dia e perceber massa até, por exemplo, a menos 4, menos 5, né? Ou menos 6 micrograma. Né? A gente consegue chegar a isso. Muito menor do que isso, a gente não consegue perceber. Isso aqui é tão pequeno que não faz a mínima diferença. Ok? A massa do próton é 1840 vezes a massa do elétron. Observe então que o próton é muito mais pesado do que o elétron. Mesmo assim, é uma massa totalmente desprezível. Se você pensa na carga, os símbolos da carga do próton e do elétron é o P e o E. Sempre que você vê um P ou um E assim, no contexto de quantidade de carga, então você sabe que trata-se da carga do próton ou da carga do elétron. São letras minúsculas, tá? E você tem aí, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso também é uma carga muito pequena. Uma coisa interessante é que o próton é muito mais pesado que o elétron, mas os dois têm cargas iguais. Olha à esquerda aí, desculpe, à direita, no material isolante, as cargas são fortemente presas aos átomos. Então, os elétrons, tá, não podem ser removidos muito facilmente.
Você tem que fazer um atrito. Quando você consegue remover esses elétrons, eles não migram para outro lugar. Okay? À esquerda você tem aí o Maxwell. Maxwell fala, nunca imaginei. O que ele está dizendo é o seguinte, a gente vai ver nas nossas contas que é muito fácil aparecer em conta a carga dividido pela massa. É muito raro aparecer em conta a carga sozinha ou a massa sozinha. Isso quer dizer, tem consequências no mundo experimental, que é muito, muito difícil descobrir a massa do elétron. É muito, muito difícil descobrir a carga do elétron. A carga do elétron só foi descoberta em 1931, muito depois da teoria de Maxwell, que é de 1890, 41 anos depois da teoria dele. Então, você vê que foi um grande feito. Quem fez isso foi o cientista J. J. Thomson. Muito bem. Aqui, se eu penso agora que eu tenho no mundo dois tipos de materiais em termos da natureza elétrica deles. Eu tenho alguns materiais que são isolantes, são não condutores, eles não conduzem eletricidade. E você tem materiais que são condutores, eles conduzem eletricidade. Os materiais condutores também são conhecidos como os materiais metálicos. Então, os materiais metálicos conduzem eletricidade. Alguns melhores, né, outros piores, né, como condutores. Mas imagine que eu tenho aí uma esfera metálica. A esfera metálica tem cargas positivas e negativas. Essa é a visão do Maxwell, que ainda não conhecia o elétron e o próton e tinha dificuldades até em perceber como é que funcionava o átomo. Ele imaginava que tinha igual número de positivos e negativos, tudo misturado. Né? Quando você pega uma daquelas barrinhas que você atritou a borracha, por exemplo, ela ficou negativa, e você aproxima dessa esfera, que tem cargas positivas e negativas, você vai tender a polarizar essa esfera. Polarizando a esfera, ela ficaria mais positiva de um lado e mais negativa de outro. Nós sabemos hoje que o que acontece é os elétrons são empurrados para longe. Na esfera condutora, que podem conduzir livremente, os elétrons se movimentam com muita facilidade. Então, qualquer barrazinha que você trouxer de borracha que tiver com a carga induzida, você consegue, então, fazer a polarização da esfera. Uma vez você polarizou a esfera, você pode fazer o seguinte, você pode ligar a esfera a algum objeto neutro, que seja bem grande. A gente chama isso de aterramento. O objeto geralmente escolhido é a terra. Né? Então você tem um fiozinho aí que desce por uma barra de cobre que está enterrada alguns metros abaixo da superfície do solo. Isso chama aterramento. Geralmente essas são barras bem longas, né? De 4, 5 metros. Então você bota essa barra lá, você amarra um fio e aí você toca na esfera. Quando você toca na esfera, você faz um caminho livre para essas cargas negativas poderem percorrer. Por que elas vão poder percorrer? Porque as cargas negativas estão sendo empurradas, né? Então elas vão ser empurradas e vão descer aí pelo fio de aterramento. Quando isso acontecer, só vão ficar as cargas mais positivas na esfera. Né? Se você afasta o bastão de borracha, então esse objeto agora tem uma carga macroscópica positiva. Então é assim que você consegue colocar cargas em pequenas esferas metálicas, que é justamente o que estava sendo usado na época do Benjamin Franklin e de outros cientistas depois. Outra forma de você induzir uma carga seria na seguinte situação. Se você tem um material que é isolante e você traz para perto um objeto carregado, tá? Então pode ser, por exemplo, um bastão de vidro que foi atritado e você chega perto de um material dielétrico, tá? Não condutor, você chega perto, isso vai fazer com que os
os átomos sejam polarizados. Então, um lado vai ficar mais negativo, um outro lado vai ficar mais positivo. Qual é o efeito disso? À direita, você vê o efeito disso. Tá um exemplo aí, usou-se um pente, né? Quando você pega um pente, você faz um atrito nele, você pode induzir uma carga positiva, e chegou-se perto de plástico que era neutro, né? Quando você chega perto, o plásticozinho gruda no pente, né? Por esse processo, né, de indução e polarização. Okay? Uma polarização induzida. Aí você vai ter uma atração, uma coisa cola na outra. Bem, com todas essas capacidades de brincar com cargas, de você polarizar objetos,